A primeira coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que eu sou formado em ciências sociais. E em ciências sociais, uma das matérias que a gente estuda é antropologia, que é não antropologia filosófica, mas é o estudo de outras culturas. Então, nós vamos estudar, sei lá, os tupinambás, os aborígenes, a comunidade da Mesopotâmia de 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. E qualquer cultura, qualquer comunidade sempre indica. Então, aquelas pessoas não estavam fazendo coisas diferentes ou não estão fazendo coisas diferentes das coisas que a gente faz. Não estão buscando coisas diferentes das coisas que a gente busca. Né? Eles buscavam os prazeres sensíveis também, buscavam comer, dormir, beber, ter suas festas. Mas não existe uma cultura humana sem determinadas instituições. Eu não gosto dessa palavra, mas vou usar ela. Então, todas as sociedades humanas, elas têm, por exemplo, música. Por que que todos os seres humanos precisariam de música? Não faz muito sentido que todos os seres humanos de todos os tempos e em todos os lugares desenvolvessem esse aspecto da vida, que não é um aspecto útil. Né? A música não tem uma utilidade prática, ela não serve necessariamente para uma coisa que vai, sei lá, me ajudar a caçar, estabelecer um vínculo melhor político entre os membros daquela comunidade. E você tem sempre expressões espirituais que normalmente se consolidam numa religião. Então você também tem, mas assim, não é o aspecto religioso que chama a atenção. Não é só o fato de que todas as comunidades têm uma religião. É que em todos os lugares as pessoas tenderam à transcendência, como você estava falando. É impressionante que todas as comunidades tenham a sua religião, sim. Mas pelo fato de que, inevitavelmente, o homem se depara com a transcendência. É inevitável. De certa forma, eu acho que de, hoje você tem no coração de algumas pessoas você tem uma tendência meio que de se esforçar para nublar esse impacto cotidiano da transcendência. Esse fato de que todas as coisas que a gente busca tendem à transcendência. E aí é o segundo aspecto de algo que eu estava pensando enquanto você estava falando, que é o fato de que em inúmeras circunstâncias da nossa vida, elas não são, na verdade, eu acho que quase 100% das coisas que a gente busca, elas não são preenchidas totalmente. Se, sei lá, se eu tivesse no Verais e o Joel me desse um tapa na cara, por nenhum motivo, né? Não gostou de mim e deu um tapa na cara. Eu vou no juiz, processo o Joel é preso, pago uma indenização. Ainda assim eu não vou sentir uma correspondência, tipo, nossa, a justiça foi feita. Né? Qualquer pessoa que já sofreu uma injustiça, ela sabe, eu não consegui uma justiça absoluta em relação ao mal que eu sofri. Não consegui. Qualquer pessoa também que já amou alguém, né, falando, ó, sempre tá faltando alguma coisa. Você tá lá, você se esforça por aquela pessoa, você entrega amor, você recebe amor, mas parece que aquele amor, como o Bento XVI colocava, é um sinal de uma outra coisa. Naquela pessoa eu tô buscando uma outra coisa, tô buscando uma outra experiência mais elevada, tô buscando talvez um amor com A maiúsculo. Então, me parece que sempre aparece uma dimensão do espírito em qualquer experiência humana, de qualquer cultura, de qualquer lugar, porque isso é uma exigência mesmo, uma exigência constitutiva. Né? Eu não fui feito apenas para os aspectos pragmáticos da minha vida, né? Só para pagar os meus boletos, só para cuidar dos bens materiais e buscar determinados bens materiais. E aí entra esse aspecto da insatisfação constante que leva a pessoa que perde essa dimensão à depressão. Eu acho que, inclusive, talvez em muitos corações que ficam depressivos, é porque ele confia que naquilo que ele busca aqui, ele vai encontrar esse bem absoluto e transcendente. Vai encontrar um bem absoluto e transcendente na relação com outra pessoa, sei lá, no prazer estético de obras de arte. Eu gosto muito de arte e eu vejo como muita gente confunde o prazer estético, né, com
uma coisa a mais que a beleza nos indica. Então eu olho para determinadas coisas e às vezes eu penso em Deus e não só naquilo que está diante dos meus olhos. Que a beleza meio que me puxa para uma outra coisa. E aí a gente vai trocando coisas mais imanentes por como se aquilo correspondesse ao desejo que a gente realmente tem, que só tem correspondência no transcendente. E que é, de fato, algo que constitui o coração humano. Que é aquilo que o Luiz Giussani, eu gosto muito do Giussani, ele falava, né? Todos os corações humanos são feitos de exigências elementares. Então, nas experiências cotidianas, aparecem essas exigências elementares, que é um desejo de bem, de verdade, de justiça, mas não só enquanto verborragia, só falar sobre essas coisas, mas no sentido de que, na experiência com a minha esposa, eu sou casado há 10 anos. Se eu perdesse a Isa amanhã, eu imagino, não tenho como dizer 100%, mas eu não entraria em desespero. Porque eu vejo nessa relação não a correspondência absoluta de tudo que eu peço, de tudo que eu busco. Eu vejo como um sinal que me ajuda a responder a outras exigências. Aquilo que você estava falando, a outras potencialidades que eu tenho. E que talvez não, que de fato eu tenho que buscar a minha vida inteira. Porque se é transcendente, se eu parar, eu morro. Mas se é transcendente, eu tenho que buscar a minha vida inteira. De certa forma, então, eu acho que aqui eu queria que o senhor complementasse isso. Eu acho que existe uma certa angústia na busca pelo transcendente, pela vida espiritual, pela vida intelectual. Só que é uma angústia bem colocada, uma angústia bem posicionada, a angústia que está no lugar certo. Por exemplo, eu gosto muito de estudar, eu sou movido por estudar, por saber coisas. Mas, assim, é a angústia da dúvida que me move. E não necessariamente um conjunto de certezas. Porque a maior parte das coisas que me movem, assim, são absurdamente incertas e eu não tenho respostas nenhuma. Mas é uma angústia que me posiciona em uma situação desconfortável para tentar ficar mais próximo da verdade o máximo possível. Então, não sei se o senhor concordar, se de fato existe uma angústia bem colocada, uma angústia bem posicionada. Deixa eu só fazer a minha interrupção chata, fazer a propaganda da travessia para quem não estava aqui no começo. Essa é a segunda live de introdução ao nosso projeto A Travessia. Eu tenho a honra de ter nesse projeto os dois queridos professores, Joel Gracioso e Nel. Tem também Pedro Augusto, Francisco Scorsin, Guilherme Freire e J. Borgognoni. Estão todos com a gente nesse projeto. A gente vai fazer... a pré-inscrição está aberta lá no link da bio. Essa live não vai ficar salva, essa live vai lá para dentro do nosso projeto. Então, quem fizer a pré-inscrição vai ter acesso a ela gratuitamente, assim como acesso à live com o professor Francisco Scorsin e Pedro Augusto também, que foi maravilhosa. O projeto vai ser com 6 professores incríveis, ajudando a gente a ordenar os pilares da nossa vida, como a vida intelectual e a vida espiritual, que são os temas da live hoje. E as pessoas podem acompanhar online, né, Andressa? Sim, vai ser 100% online esse projeto. A gente vai até gravar com uma plateiazinha ali, mas o projeto vai ser 100% online, vai ficar disponível para vocês assistirem quando puderem, mas quanto antes melhor para começar a botar ordem na vida. Pode seguir, professor Joel. Não, eu concordo. Eu acho que geralmente quando nós falamos em ter dúvidas, né, e a questão da angústia, me parece que de fato há uma má compreensão no sentido de achar que a dúvida e a angústia sempre necessariamente algo negativo, né? É algo que te empurra para o abismo. Principalmente às vezes no contexto religioso, né? Às vezes existe uma certa confusão no sentido de que já que eu sou uma pessoa religiosa, já que eu tenho uma fé, né, e portanto aderir a Deus ou a Cristo, etc., então é como se eu só tivesse certezas na minha vida.
E isso é um problema. Isso é um problema. Porque, na realidade, uma coisa, é só você pegar os grandes pensadores cristãos, por exemplo, mas mesmo autores na tradição judaica, ou mesmo outras tradições, eles vão colocar que muitas vezes a dúvida, e por conseguinte a angústia, convive com todo um ato de fé, né? Ou seja, por um lado, eu posso ser uma pessoa que tem fé, uma fé muitas vezes verdadeira, profunda, professo, procuro praticar, e ao mesmo tempo, enquanto ser humano, é totalmente normal coabitar com essa fé, com essa adesão, ter ali momentos de dúvidas e angústias. Simplesmente por quê? Porque sou humano. Essa é a questão. Santo Agostinho, nesse ponto, eu acho que ele pode nos ajudar muito, né? Porque quando ele diz no livro, né, nas Confissões, do livro 1, no primeiro parágrafo, né, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. Então, quer dizer, quando você pega esse trecho das Confissões e outros textos dele, Santo Agostinho em nenhum momento nega que, por um lado, o ser humano tem um desejo natural por Deus. Então, quer dizer, o ser humano busca a Deus de diversas formas e busca porque é atraído por Deus, é seduzido por Deus, é provocado por Deus. Essa é a verdade, né? Por quê? Porque no ato da criação, Deus nos fez não só. A gente não só foi feito por Ele, mas foi feito para. Então, se foi feito para, nesse para no ato da criação, faz com que o ser humano fique inquieto enquanto não atinge o seu fim último. Então, quer dizer, no fundo, para ter a quietude plena, eu preciso ter a plenitude do ser. A plenitude do ser pressupõe que eu preciso reencontrar no fim o meu princípio originário, né? No ato contemplativo. Ora, no tempo isso não é possível. No tempo isso não é possível. Por isso que Agostinho vai dizer, não confunda, né? Eu busco, e se eu busco, eu encontro. Mas por que o encontro não cessa a busca? Porque uma coisa é encontrar, outra coisa é possuir de maneira plena. Então, essa distinção eu acho que é importante. Ou seja, eu encontrei, não é que eu não encontrei, mas como é que eu posso encontrar e ainda continuar inquieto? Porque ainda não tenho a contemplação, eu ainda não tenho a posse definitiva, eu encontrei, mas eu não atingi a plenitude. Então eu acredito que isso é, por isso que para Santo Agostinho, a virtude fundamental é a virtude da humildade, né? Nós precisamos, se por um lado eu preciso da fé para crer, para aderir, né? Eu preciso da humildade também para crer e para aderir, essa é a dificuldade do soberbo, mas a humildade não serve só para me ajudar a ter fé. A humildade também me ajuda a reconhecer que eu sou humano. E na medida em que eu me reconcilio com a minha finitude, é que eu vou conseguindo me aproximar cada vez mais do infinito. Então, na realidade, quando eu encontro o infinito no finito, é quando eu consigo encontrar transcendência na imanência. Porque aí eu olho para a imanência como final da transcendência. Então, eu não prendo a transcendência na imanência, mas eu também entendo que a imanência tem um sentido, que é uma seta. Mas isso só é possível na medida que eu vivo esse movimento. Então a angústia nesse sentido, muito bem colocada e direcionada, ela é fundamental. Ela faz parte do seu ser como ser humano. Então ter dúvida e ter angústia, com a devida humildade e direcionamento, é um sinal de que você está reconhecendo que, por um lado, você encontrou. Mas por que você encontrou? Porque antes você foi encontrado. Na realidade, eu fui encontrado e depois eu encontrei. Mas precisa haver um ato também de movimento direto, que é eu encontrando. Mas eu encontrando para atingir a plenitude, aí eu preciso ter essa humildade, essa graça e entender que nessa vida e no tempo eu posso ter momentos de relação com a eternidade, mas eu não consigo conter a eternidade. Então, por isso que, de fato, a angústia e a dúvida vai fazer parte do caminho. Mas por que eu não entro em desespero? Porque a fé gera esperança. E o amor, que é a caridade, dá sustentação.